começar então com o nosso assunto do dinheiro? De dicas para você renegociar suas dívidas? Vida financeira precisa estar em ordem, senão a vida fica toda complicada, né? A gente perde o sono, inclusive. A gente sabe que o número de pessoas e famílias endividadas atualmente no país é grande e tem crescido muito. A negociação de dívidas é uma das alternativas mais buscadas por quem deseja sair do mau endividamento e conquistar a sonhada estabilidade financeira. Você sonha com isso? Então, antes de receber a nossa convidada, de olho aqui no VT que a produção preparou. Ao financiar a casa própria ou um automóvel, ou ainda ao contratar um empréstimo para fazer uma reforma no quintal, você está assumindo uma dívida. Mas antes de contratar qualquer dívida, é preciso se programar, sempre considerando que podem ocorrer imprevistos. Porém, quando os riscos não são levados em conta, qualquer situação inesperada pode ser um gatilho para a perda de controle das finanças. Vamos saber mais sobre como negociar dívidas? Vamos aprender a negociar, renegociar dívidas. Obrigada, Samantha Linhares e Max. A gente agora recebe com muita alegria ela que é advogada e mestre em processo civil, doutora Bruna Kusomoto. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. É com muita gratidão que a gente recebe. Vamos lá. Doutora, que coisa, né? A gente fica até com o coração apertadinho quando a gente vê os números de pessoas desempregadas, de pessoas endividadas. Então, a nossa intenção agora é ajudar a quem está nos assistindo. Esse desespero é geral e é no mundo, mas no Brasil, especificamente, onde a gente vive, nós temos mais essa proximidade e dá um desespero, porque tá caro para todo mundo. R$10 um cacho de banana. Não existe isso, né? Hoje o valor do dinheiro praticamente se tornou insignificante. E infelizmente ainda com crise econômica, com dificuldade em arrumar emprego, isso só aumenta mais o endividamento nas famílias brasileiras. Olha, a gente precisa ter alguns cuidados, né? Um que a gente vai aprender com a doutora Bruna Kusomoto, que é renegociar as dívidas de forma correta, mas um outro, gente, evitar desperdício, né? Evitar gasto desnecessário, evitar endividamento. Mas vamos lá. O que a gente faz quando a gente olha a nossa situação financeira e está tudo muito complicado, a gente está no vermelho, a gente não está conseguindo pagar nem uma prestaçãozinha, nem uma mensalidade? A primeira coisa que eu sempre falo, e acho que sempre vai ser a minha primeira fala de qualquer vez que eu falar sobre renegociação ou negociação de dívidas. Você precisa ter consciência do quanto você ganha, do quanto você gasta. E dentro do quanto você gasta, o que é essencial para você ter uma vida digna, ou seja, uma água, uma luz, um gás, uma casa, um condomínio, e o que não é essencial. Por exemplo, é gostoso, é útil, mas não é essencial. Um carro, um plano de saúde não é essencial. Hoje existe, querendo ou não existe, a parte pública, né, hospitais públicos, então não é essencial. É importante, é necessário, mas não é essencial. Essa é a primeira divisão que você tem que fazer dentro dos seus gastos. Após isso, você tem que olhar primeiro quais são as dívidas que vai te manter com o essencial, que eu preciso pagar. Porque se eu deixar de pagar a luz, em 90 dias eles cortam, né? Então, e aí, infelizmente, a gente não consegue ficar sem luz, porque sem luz eu não consigo cozinhar, não consigo tomar um banho, porque hoje praticamente tudo é ou elétrico ou é a gás e precisa da energia para ligar as coisas. E eu não consigo arranjar um emprego, eu não consigo me manter no emprego, porque pessoas que não estão bem vestidas, ou ao menos, né, aparentavelmente vestidas e não exalando odores ruins, não consegue conviver no mercado de trabalho. Então, esse é o essencial. Fazendo isso, eu vou olhar para... Mantenha no essencial. Sobra alguma coisa? Ah, sobra R$200. Eu consigo fazer meu mercado, eu consigo bonitinho. Ok, R$200, eu vou priorizar o quê? Vou pagar dívidas ou eu vou fazer uma reserva para alguma coisinha e essas dívidas eu consigo controlar? Ou seja, tentar renegociar. Esse é o primeiro ponto, porque às vezes é melhor você ficar 3 meses ali dentro de uma estratégia, lógico, cada caso concreto é uma coisa específica. Fico 3 meses sem pagar essas continhas, mas vou tentar negociar daqui 3 meses falando, olha, eu preciso de uma carência, eu preciso respirar um pouco, as coisas apertaram, tive, por exemplo, meu salário suspenso, ou estou desempregado.
E aí a gente consegue controlar fazendo essa planilha, para depois começar a pensar em negociação. Porque a negociação vai depender de qual é o tipo de dívidas que você tem. E é possível negociar? Porque acontecem duas coisas. Uma é que muitas pessoas têm timidez, se sentem constrangidas em negociar. E outra é que tem pessoas que têm medo de tentar porque tem medo de receber um não. É comum receber o não como resposta? Eu não vou falar que não é, mas o que eu sempre falo para todos os meus clientes. A primeira coisa que você tem que saber na vida é que o não é garantido. Em qualquer coisa. Numa dívida, uma negociação, não pedir alguém em namoro, não pode ser também uma possibilidade, né? Então é 50% de chance. Ou seja, o não eu já tenho. O que me sobra é o sim. E diante da situação brasileira, nenhum banco quer ficar com gente devendo para ele, né? Também não é vantajoso para o banco isso. Muitas vezes é mais vantajoso ele dar um desconto e conseguir que você pague e mantenha o seu dinheirinho ali, por exemplo, o seu salário que cai naquele banco, do que ele simplesmente se tornar inadimplente, você tira seu dinheiro daquela conta, abre em outro banco, para ele não é tão vantajoso. Por isso que o não a gente já tem. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado ao realizar a negociação, que aí sim é uma preocupação, não é um problema, é uma preocupação que todo mundo tem que ter, é perguntar qual é o valor da dívida original. Ponto. Eu peguei 5 mil de empréstimo. Eu paguei, vamos supor, 10. Então, eu tenho 4 mil hoje devendo. Lógico, tem juros e tal, mas qual que é o valor hoje? Eu paguei 10, eu paguei 1.000, faltam 4. Ok, qual é o valor de juros? A taxa de juros? Ah, é 1%. E se eu renegociar, vai para quanto? Ah, não muda nada. Opa, se não muda nada, é uma ótima opção, porque a dívida está ali. Então, você não vai mudar muita coisa, você ganha um tempo, querendo ou não. Agora, se ele fala, não, vai aumentar para 2%, 2,3%. Aí, eu vou fazer o quê? Você vai ouvir a proposta do banco, você vai falar, tem um telefone ou um e-mail que eu possa retornar? Eu preciso conversar com a minha esposa, com o meu esposo. Sempre pense antes de agir, nesse momento. Por quê? Você vai olhar e vai falar, realmente vale a pena? Ou será que eu consigo segurar mais um pouco? E aí, você vai olhando. Vou fazer uma portabilidade para outro banco, por exemplo, é uma possibilidade. E por isso que eu sempre falo, se você tem outras possibilidades, nunca dê uma resposta imediata. Fala, sim, quero, não, peraí, se eu ligar para o outro banco, será que ele me consegue um juros melhor? Ou mantém os juros e me dá uma carência de 6 meses para começar a pagar? Porque, por exemplo, eu vou pensar no caso de um financiamento. Se eu tenho financiamento com o Banco Itaú e os meus juros, minha dívida está alta, eu não estou conseguindo uma negociação boa, eu posso tentar negociação com o Santander, por exemplo? Você pode ligar no Santander, abrir uma conta e falar o seguinte, eu preciso fazer a portabilidade da minha dívida do Itaú para vocês. Vocês compram a minha dívida? Aí eles vão olhar o seu histórico, lógico, né? Se você é um bom pagador, se só aconteceu algum probleminha e tal. Ah, pá, compro sim, só que eu quero uma taxa de juros menor. Eu compro com uma taxa de juros menor. Você pode fazer isso, o banco tem que aceitar. Mas é aquilo que eu digo, o não, eu já tenho. Eu já estou sofrendo com o Itaú, no exemplo que você deu. Por que eu não vou tentar o Bradesco, a Caixa Econômica, outras empresas? E aí você consegue fazer isso. E muitos bancos compram. Por quê, gente? Como é que o banco ganha dinheiro? O banco não empresta o dinheiro dele, propriamente dito. O banco, ele é um guardador de dinheiro. Ele guarda, ele é um depósito do seu dinheiro. E com esse dinheiro, ele faz mais dinheiro. Fazendo o quê? Emprestando dinheiro para os outros. Então, por que é tão importante o banco abrir tantas contas? Porque quanto mais contas, mais dinheiro, mais ele tem para emprestar, mais lucro ele tem. Esse é o grande segredo do banco. Por isso que, por mais que você fale, mas eu escuto isso, doutora, eu sou insignificante para o banco. Ninguém é insignificante, porque existem bancos que trabalham com contas de milhões e existem bancos que trabalham com contas de 1.000, mas que tem mais de 100 milhões de pessoas. Ou seja, tem mercado para todo mundo. Por isso, não tenha vergonha, pense sempre na portabilidade. E digo mais, hoje com o Open Bank, que é uma ferramenta que o Banco Central proporciona o quê? Que você autorize que outros bancos, você tem que autorizar, que outros bancos possam olhar como é a sua vida financeira, como é a sua atividade financeira no banco que você tem conta hoje. Por que eles fizeram isso? É uma forma, quero comprar um carro, os juros do meu banco tá 5,5%. Mas eu vou procurar o banco aqui vizinho. Eu vou lá no banco tal, falo, olha, você consegue? Mas como é que eu vou te dar um juros melhor se eu não sei como é que é a sua vida financeira? Aí eu vou lá e permito que esse banco veja a minha situação, a minha atividade, se eu pago pontualmente, quanto que entra, quanto que sai. E se interessar, ele vai lá e faz tudo bonitinho para você. Cede, compra, te dá um empréstimo melhor
com os dados que você tinha só nesse banco. Que antigamente, como não poderia ser dividido, o banco colocava a taxa que queria, não negociava nada com você e falava, olha, é o que você tem, porque nenhum banco sabe como é que é a sua vida financeira. Então isso fomenta, né, o mercado, isso é bom. Por isso que eu falo, consulte outros bancos sempre e peça. As pessoas têm vergonha de falar, mas não tem um juros menor? Tem que pedir, eu quero menos juros. E tem que dar, porque eu já tenho. Maravilha. Bom, além de banco, a gente sabe que tem pessoas endividadas nessas lojas de crédito, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação, porque normalmente a dívida cresce muito mais rápido. É isso mesmo? Na realidade, é o cartão de crédito dessas empresas que geram esses juros mais altos. Por quê? Todo mundo sabe que os 2 vilões no Brasil são o quê? Cartão de crédito e limite de cheque especial. São os 2 vilões, com juros de 14,5%, 16%, 17,5%, batendo uma coisa assim absurda, né? E aí, essas pessoas vão nessas empresas que quando você chega para comprar, se você fizer um cartão comigo, você ganha 10% de desconto. Todo mundo que está precisando economizar fala, claro que sim. E não vai ter nem anuidade, ele fala para você. Você brilha o olhinho e fala, nossa, que alegria, que negócio que eu fiz. E aí você começa a parcelar e começa a fazer compras, se empolga com aquilo. E aí, infelizmente, tem uma hora que você perde o controle, principalmente quando as pessoas parcelam e esquecem que parcelaram isso. Então, ela nunca faz a conta com a parcela do mês passado, ela faz com a parcela que ela fez hoje. Né? Então, aí fica aí cria um acúmulo de coisas para você pagar. Neste momento, se você estivesse nessa situação com essas empresas, gente, é a mesma situação que comportar com o banco. É sentar, ligar e falar, olha, eu não estou conseguindo pagar, eu preciso parcelar. O banco, o que ele vai fazer? Ele tem 30 dias para te cobrar o juros rotativo, que é aquele juros altíssimo. Depois disso, ele deve, que é uma coisa que não acontece de jeito nenhum, ele deve te notificar, te mandar um e-mail ou te ligar falando do empréstimo, do parcelamento compulsório, que é um parcelamento que geralmente eles fazem de 12 a 24 vezes do seu cartão com juros menor do que os de 14,5%, por exemplo, tá? Muitos não ligam. Isso está sendo abusivo. Isso é ilegal. Ele tem que ligar para saber se você quer 12 ou 24, porque se for 24, os juros é maior. Se for 12, os juros é menor. Concorda? Então, nesse caso, é ligar, pegar protocolo, por favor, realizar reclamação em ouvidoria para pedir algum desconto, alguma coisa do tipo, formalizando essa negociação para entender como é que está sendo feito esse parcelamento compulsório ou não e os juros disso, para que depois não haja no futuro nenhum tipo de desinformação. Fazendo isso, você pode fazer isso com qualquer cartão de crédito dessas lojas que dão essas linhas de crédito para todo mundo como uma forma irresponsável de conseguir que as pessoas gastem, né, sem nenhum tipo de controle. Perfeito. Rapidinho para a gente poder passar para as perguntas, aí eu vou pedir só uns 2 minutinhos para a gente se organizar, mas eu queria saber que ficou faltando esses créditos, porque tem empresas que não tem cara de banco e que dão dinheiro, emprestam dinheiro. O que seria isso? Na realidade, são instituições financeiras, são bancos da mesma forma. Como é banco, mesma coisa. Pode denominar como a fintech, porque tem um valor menor, mas a instituição financeira está vinculada ao Banco Central, está emprestando dinheiro para pessoas, ele é uma instituição financeira, está cadastrado. Ou, por exemplo, o que a gente fala correspondente bancário. Resumindo, gente, de uma forma bem simples, é tudo banco. E é bom porque a gente vai aprendendo com a dúvida de a gente aprende porque somos todos muito parecidos, né? A Isabela de Campinas diz assim, pagar minhas dívidas usando cheque especial é mais seguro do que um empréstimo? De forma alguma. O cheque especial tem os juros muito alto, o empréstimo muito menor. Por quê? Cheque especial está pré-aprovado esse valor para você gastar. Ou seja, ele não está fazendo análise de risco seu, por isso que os juros é muito alto. Empréstimo, ele vai analisar o risco, logo os juros vai ser menor. Por favor, pense novamente, use o empréstimo, principalmente pessoal, que os juros é muito menor. Maravilha. Obrigada, Isabela, pela pergunta. Próxima pergunta é da Bruna, de Ponte Nova, Minas Gerais. Montar planilhas de gastos realmente nos ajuda a economizar ou a controlar os gastos? Absolutamente, não só ajuda, como é algo obrigatório, gente. Tem vários aplicativos gratuitos nas apps aí, pode baixar. Você vai gastar menos, porque você vai perceber que você está gastando R$10 no seu dia com café, com balas, com docinhos, sendo que você pode trazer de casa uma maçã, uma coisa mais barata e conseguir, e além de economizar, e ainda fazer um regime, né? E R$10 por dia com balas significa que no final do mês você gastou R$300.
Tem a que gente pensar não nisso. percebe, por isso que tem Não que pôr na planilha. E aí, em um ano, vamos botar 10 meses para ficar mais fácil, você gastou R$3.000, né? Vamos, obrigada, Bruna. Próxima pergunta. Vanessa Santana, vou receber um dinheiro extra. Vale mais a pena investir ou pagar dívidas? Gostei da pergunta, hein? Olha, depende, eu sempre vou falar isso, depende de qual é a sua estratégia financeira e depende do tipo de dívidas que você tem. Para isso existe uma estratégia, tá? Para verificar se vale a pena investir ou pagar a dívida agora. Uma hora você vai ter que pagar essa dívida, não tenha dúvida. Lembre-se só uma coisa, quanto mais tempo você demora para pagar uma dívida, maior a correção monetária e maior os juros aplicados a essa dívida. Ainda que seja juros legal, que é de 1%, é juros. Então depende muito, é melhor você sentar com a sua assessoria ou com a sua advogada para verificar qual é a melhor forma de você realizar o que fazer com esse dinheiro. Depende também de quem é o credor, né? Exato. Às vezes não é um banco, às vezes é uma pessoa que vai criar uma animosidade, que vai criar um desconforto. Acho que a gente tem que pensar muito em tudo isso. É o contexto, por isso que assim, é uma pergunta muito subjetiva e depende de cada cliente. Receber um dinheiro extra, minha opinião, quita suas dívidas, dorme em paz. Aí faz a planilha, começa a economizar e não faça mais dívidas. Até porque, só entrando um pouquinho no aspecto processual, se você tem uma dívida e você investe no seu nome bonitinho, se a pessoa entra com uma ação de execução, ele vai penhorar o seu investimento. Então, às vezes, não é tão vantajoso. Por isso, depende do caso concreto. Procure um advogado ou um assessor financeiro para que possa te orientar a melhor estratégia possível. Joia. Próxima pergunta, obrigada, Vanessa. Josefa, de Maricá, Rio de Janeiro. Como ficam as dívidas e o inventário de uma pessoa que faleceu? Quem for herdeiro dessa pessoa que faleceu, se ela receber alguma herança, ela também vai responder por essa dívida até o valor dessa herança. Então, por exemplo, eu ganhei uma casa que vale R$100.000. O meu pai morreu devendo R$50.000, eu vou responder por R$50.000. Eu tenho que pagar essa dívida. A dívida não morre com a pessoa que faleceu, né? Na realidade, a dívida permanece se houver herança. Se não houver herança, aí sim, não tem para quem cobrar, né? Então, por exemplo, se a pessoa faleceu e ela estava devendo R$300.000 e deixou uma casa de R$100.000, quem recebe a casa só paga os 100 mil. É o valor da casa. Tá bom. Próxima pergunta, obrigada, Josefa. Vivian Fonseca, quando precisar escolher entre não pagar a fatura do cartão de crédito ou pagá-la usando cheque especial, qual é a melhor opção? Não pague, infelizmente. Não paga a fatura do Dou cartão? até uma dor. Sabe por quê? Eu vou te falar que esse é o maior problema que nós temos no Brasil. As pessoas pegam um cartão de crédito e pagam com cheque especial. Aí, na hora de pagar o cheque especial, não tem dinheiro. E aí, tem algumas empresas ainda que permitem você pagar o boleto da sua conta, por exemplo, ou tem que repor, com cartão de crédito. Começa uma bola de neve. Lógico, a maior parte das pessoas não conseguem fazer isso. Você tem que depositar o dinheiro ali. Mas existem alguns trâmites dentro de alguns bancos que você consegue. Mas, para um geral, você vai pagar o cartão, aí você vai pagar com cheque especial, você vai utilizar esses juros do cheque especial da mesma forma se você não estivesse pagando o cartão. Entendeu? Então, ou seja, se eu pagar o cartão de crédito com o cheque especial e eu não tiver o dinheiro para pagar o cheque especial, eu vou estar devendo tanto quanto, porque os juros é tão alto quanto. Era isso que eu ia perguntar. Os juros é praticamente o mesmo? Praticamente, de 15, um é 14, outro é 16, depende muito da pessoa, mas em regra é esse valor. Então, assim, não vale a pena. Vale muito mais a pena você ligar para o banco e pedir um parcelamento e verificar qual é o valor do juro. Se for menor, juros de 3%, é muito mais vantajoso. Juros de 2%, mais vantajoso você pagar 14% no cheque especial. Porque o que as pessoas fazem? A sensação de não estar devendo. Então, assim, eu não quero ter essa sensação que eu estou devendo, eu vou lá e pago o cheque especial. Aí a sua conta está negativa. E os juros é enorme. Sabe uma coisa que as pessoas faziam bastante? Tinha algumas propagandas que falavam assim, use o cheque especial e você não vai pagar juros em 10 dias. Aí chegava no 11º, você não pagava o valor do seu cheque especial que você utilizou. Só que aí ele cobrava os juros de 11 dias, porque 10 dias não iria cobrar. Se você... Agora foram 11, você vai pagar de 11 Exato, só que dias. ninguém sabe disso, ninguém avisa isso. E você é surpreendido e aí começa uma das bolas de neves enorme também. Olha lá, complicado. Numa situação de dívida com cartão de crédito, para quem já está no cheque especial, então seria melhor pedir um dinheiro emprestado para uma instituição financeira? Depende. É uma opção, porque se dependendo dos valores, né, os juros que for aplicado no seu empréstimo e a parcela se cabe dentro do seu bolso,
aí é uma opção boa, porque aí você não vai ficar correndo em juros de cartão de crédito e cheque especial. Agora, depende muito da sua situação hoje. Às vezes é melhor você não pagar agora. Lógico, gente, sempre falo isso, depende do caso concreto, da sua assessora financeira, do que seu advogado orientar, tá? Mas isso é um padrão. Às vezes é melhor você não pagar agora e esperar um pouquinho para poder renegociar com descontos. Perfeito. Próxima pergunta. Obrigada, Vivian. A Marildo de Patinga, Minas Gerais, tem uma dívida e já tentei negociar em acordo, mas o valor da parcela é maior do que eu posso pagar. O que eu faço? Se você não conseguir um acordo com o banco, por exemplo, ou com qualquer pessoa, a pessoa vai ter duas opções: te protestar e te executar. E aí ele vai verificar que você não tem condições de pagar, porque ele não pode penhorar o seu salário, né? Em regra. Eu sempre falo em regra porque o tribunal é uma coisa que é um absurdo de relativização. Mas em regra não é penhorável. Então ele vai penhorar o quê? Se você tiver patrimônio, aí é um risco, certo? Então tudo vai depender do caso concreto. Mas se você não conseguiu negociar, é esperar. Não tem muito o que fazer. Você não pode obrigar a parte contrária a aceitar um acordo. Bom, no final das contas você espera e vai chegar uma hora que acabam aceitando? Ou acabam aceitando, ou você junta esse dinheirinho, que no final você faz um parcelamento de uma quantia maior de entrada. Que eu sempre falo, muitas vezes tem muito banco que não quer. Fala assim, tá bom, junta esses R$200 por mês, daqui a pouco a gente vai conseguir um acordo, você dá uma entrada maior de 1.000 e parcela o restante. Às vezes acabam aceitando. Próxima pergunta. Depois de um negócio mal sucedido, estou devendo cartão de crédito e empréstimos. Por onde começo a pagar? Primeira coisa que você tem que fazer é a planilha que eu acabei de falar. Quanto você tem sobrando para você verificar o que vai pagar primeiro. Em regra, analisa-se os juros. Qual a dívida que tem os juros maior? Geralmente é a dívida mais cara. Esse é o primeiro ponto. Mas, sinceramente, procure um advogado para te orientar da melhor forma possível, porque existem estratégias jurídicas que podem ajudar você a negociar com o banco de uma forma que te dê mais fôlego. Maravilha. Doutora Bruna Kusomoto, muito obrigada. Eu que agradeço. Dá vontade de conversar sobre dívidas um tempão, né? Pra gente tirar todas as dúvidas, mas eu acredito que a gente já ajudou bastante. Eu acho que já deu aí o alerta para você que estava fazendo coisa errada, né? A lembrança da planilha, que é obrigatório, e a gente viver direitinho, tentando se manter sempre no azul, de acordo com as nossas possibilidades. Muito obrigada, viu? Olha, a doutora Bruna está no Instagram, dra.brunakusomoto, dra.brunakusomoto, e o telefone é o 11 2295 2993. Às vezes você precisa marcar para ter uma consulta, para tirar uma dúvida mais pontual. Faça isso, 11 2295 2993. Até a próxima, um beijo para toda a família. Muito obrigada mais uma vez.